Bem-vindos ao Historizando! O nosso assunto de hoje é mais um vídeo para você entender as principais informações e detalhes sobre uma matéria importantíssima para o Enem. Então é a série Vai Cair no Enem. Hoje o assunto é Idade Média. Se você não sabe do que eu estou falando, segunda-feira teve vídeo sobre Grécia e Roma. Aconselho você a ver, vou deixar linkado. E não só isso, mas aqui no Historizando tá rolando revisão, tá rolando exercício, tá rolando material, enfim, tudo para sua revisão para a prova que eu sei que tá chegando ficar totalmente completa. Então, já se inscreve no canal, já deixa o seu like e vamos entender mais sobre a Idade Média, os pontos principais, o que já apareceu e sempre aparece na prova do Enem. Combinado? Bom, se você tem interesse nesse material que eu vou mostrar aqui e no material que eu coloquei no vídeo de segunda-feira, deixa seu like. Se esse vídeo chegar a 100 likes, gente, eu não tô pedindo muito, 100 likes, eu vou postar esse material aqui dessa aula no grupo do Telegram Historizando, que eu também vou deixar linkado aqui embaixo. Vamos falar de Idade Média. Primeiro, algo que já caiu bastante, que pode aparecer na prova mais uma vez, é sobre o conceito de Idade das Trevas, né? Tem aí um preconceito histórico muito forte com a Idade Média. O próprio nome Idade Média, não sei se você sabe, já é uma questão aí um pouco conflituosa, um pouco trabalhosa para os medievalistas. Então, chamar a Idade Média de Idade das Trevas, de 1000 anos de escuridão, falar que não teve conhecimento, que não teve razão, que tudo era baseado só em religião, isso tudo está errado. Primeiramente, que a gente precisa saber separar a Idade Média do sistema feudal, que eu vou comentar aqui com vocês. A Idade Média é um período histórico, justamente por ser um período, né? É justamente um tempo e não onde foi que aconteceu. Então, muita gente pensa só no feudalismo, mas não teve feudalismo no mundo inteiro, nem na Europa toda, inclusive, só um pedacinho da Europa teve feudalismo. Então, tem que tomar muito cuidado com esse preconceito histórico. E da onde surge isso? Surge dos renascentistas, mas principalmente do iluminismo, que já tem vídeo aqui no canal, né? O movimento iluminista, um movimento de filósofos e pensadores que vão ali priorizar algumas questões, mas ao mesmo tempo, para legitimar o próprio movimento, vai deslegitimar algumas questões anteriores, como, por exemplo, a Idade Média. Só que, gente, Idade Média teve filosofia, teve conhecimento, teve ciência, teve tudo isso, tá? Porém, nós temos algumas questões aí que são trabalhadas, que são reforçadas, que faz muita gente pensar que não teve. Mas cuidado, tá? Não é bem assim, beleza? Então, primeira discussão que sempre aparece em prova, Idade Média como Idade das Trevas, não é algo muito interessante da gente abordar, não é algo que historiadores concordam, e sim algo que foi projetado e colocado aí pelos iluministas e pelos renascentistas. Bom, agora vamos falar do feudalismo, né? O que é o feudalismo? O feudalismo e a Idade Média, primeiramente, não confunda, por favor. Idade Média, como eu disse, é um período de 1000 anos. Então, se é um período, o mundo inteiro viveu esse período, né? E nós temos o feudalismo, que é um sistema político e econômico de estrutura rígida, então bastante fechado, eu vou explicar mais sobre isso. E esse sistema aconteceu em parte da Europa. Só que muitas vezes quando a gente vai estudar a Idade Média, e como a gente, né, principalmente na escola, não tem muito tempo, a gente acaba estudando mais essa estrutura, que acaba sendo um exemplo importante ali na Idade Média europeia, principalmente, para entender um pouco melhor dessa estrutura que é diferente de tudo que já tinha existido, querendo ou não. Então, o feudalismo acaba tendo mais destaque. E se ele acaba tendo mais destaque, você precisa entender justamente para conseguir fazer a maior parte das questões. Vamos ver um pouquinho desse sistema, né, dessa estrutura? Bom, nós temos aqui um exemplo de feudo, né? Lógico que todos os feudos não eram exatamente assim. Os feudos, como eu disse, como é um sistema fechado e é um sistema rural, então nós temos aí geralmente um lugar cercado em que a base vai ser subsistência. O que significa isso? O plantio, todas as atividades que acontecem ali servem para a existência, subsistência daquele lugar, tá?
Então, nós temos também a divisão através de mansos. Então, manso senhorial, manso servil, manso comunal. Esses mansos, essas subdivisões do feudo, senhorial vem do senhor feudal. Senhor feudal é o dono daquela terra, dono daquele lugar, que vai tomar conta daquilo ali, que vai mandar naquilo ali. Nós temos o manso servil, que são os servos aqueles que trabalham naquele lugar. Tem que tomar cuidado, porque o servo, por mais que tenha um trabalho bastante, né, exigente, ou o trabalho exige bastante do servo, perdão, não é um trabalho considerado escravizado, porque o escravizado, para ser considerado escravizado, existem outras questões que o servo não tem. Mas é similar, tá? Porque é um trabalho quase que obrigatório, ele precisa daquilo para sobreviver e tudo mais. Mas, por exemplo, ele não é uma mercadoria do senhor feudal, então existem diferenças, existem semelhanças e diferenças, e por isso que eu falo servo e escravizado e não tudo a mesma coisa, combinado? Então, os servos ali vão trabalhar nesse manso servil, parte do que ele consegue aqui, ele precisa dar para o senhor feudal, então existem os chamados impostos, né? Tem também o trabalho que ele realiza aqui, ele precisa em alguns dias da semana trabalhar na terra do senhor feudal. O senhor feudal não vai trabalhar na própria terra, e sim os servos. Então, a troca, o que vai acontecer? Ao mesmo tempo que o servo vai ter direito de ter um pedaço ali, né, do feudo para plantar para si, ele precisa trabalhar para o senhor feudal. O manso comunal é porque é comum a todos, usa a todos, provavelmente vai ter ali algumas ferramentas, alguns utensílios que todos vão usar. E aí você tem a casa do servo, geralmente você tem uma certa paróquia ali, a relação com a igreja é muito forte nesse momento, etc. Então essa é a base, essa é a estrutura, lembrando sempre fechada, e ao longo do tempo da Idade Média, né, do sistema feudal, vai se moldando aí a partir das mudanças. Bom, outra questão histórica trabalhada com relação à Idade Média são os francos, né? Os francos, é a partir dos francos, desse povo, é que o sistema feudal vai nascer. Então, muitas das relações existentes dentro do sistema feudal surgem a partir dos francos. Os francos fazem parte aí de uma maior etnia ainda, que são os germânicos, e a partir disso nós temos aí algumas famílias reais, histórias de famílias reais ao longo desse momento da Idade Média. O que você precisa entender? Que os francos existiram, que a base, né, dessas famílias, tanto os merovingios quanto os carolíngios, essa base é importante para entender a estrutura do sistema feudal, e que a partir dessa aliança, dessa grande aliança com a igreja e a expansão dos territórios que os francos conseguem, é que o poder da igreja também vai se expandindo. A Igreja Católica, durante o período da Idade Média, vai ter um poder muito forte. E esse poder muito forte vai caracterizar bastante essa questão, essas relações da Idade Média, principalmente aí falando da Europa Ocidental, mais especificamente dessa região aí em que os francos se localizavam. Então, existem algumas relações que vão surgir a partir, né, dessa cultura franca, e não é única e exclusivamente franca, até vão existir outros povos, outros contatos. Mas, por exemplo, o comitatus, que seria a fidelidade militar necessária até mesmo para o processo de expansão dos francos pela Europa Ocidental. Além disso, a relação de sucerania e vassalagem. A relação de sucerania e vassalagem é uma relação de fidelidade. E aí, o que eu preciso que vocês tomem cuidado para entender? Essa relação, sucerano e vassalo, é uma relação de nobreza. Só que tem um porém. O sucerano é aquele detentor de maior poder. Então, ele vai ser o chefe do exército, ele vai ser o rei, por exemplo. Então, ele tem mais poder, consequentemente, mais terra. Porque nesse momento, na Idade Média, localizado aí na Europa Ocidental, terra é um sinônimo de poder. E o vassalo, também um nobre, mas não tem tanto poder, por exemplo, é um cavaleiro, não tem tanto poder quanto o sucerano. Então, nesse tratado aí de fidelidade, o vassalo
vai trabalhar para esse sucerano, vai, por exemplo, o cavaleiro vai fazer parte do exército desse sucerano, mas ao mesmo tempo o sucerano vai ceder, por exemplo, um pedaço de terra que ele tem. E aí, por exemplo, o vassalo, ele pode se tornar um senhor feudal. Deu para entender? Por que eu quero que vocês tomem cuidado? Muitas das vezes as pessoas confundem a relação sucerania e vassalagem com a relação senhor feudal e servo. O servo, ele não é um nobre, ele é um camponês. Então, ele não faz parte dessa relação aqui, e sim parte dessa relação. O sucerano pode ser senhor feudal, o vassalo pode ser senhor feudal, mas o servo não tem como ser senhor feudal. Deu para entender essa lógica aqui? Bom, então nós temos a família merovingia ganhando mais destaque, né, dentro dos francos, principalmente a partir de uma grande aliança com a Igreja Católica, e é essa aliança que vai expandir o poder tanto dos merovingios, dos francos, quanto da Igreja Católica. Depois dos merovingios, a sucessão vem com a família carolíngia, que também vai ter inúmeras conquistas territoriais, como, por exemplo, vai conquistar a região da Itália e ceder essa região para a Igreja. E até hoje a gente sabe muito bem aí dessa conexão, dessa ligação, na verdade, sempre, né? Porque, querendo ou não, o cristianismo vai ganhar muita força a partir do Império Romano. A gente viu isso no vídeo de segunda-feira. Então, consequentemente, essa região da Itália vai ficar bastante conhecida por questões da igreja, e os carolíngios vão conquistar ali novamente essa região para a Igreja Católica. E o Carlos Magno, que vai ser uma das lideranças do Império Carolíngio mais faladas, justamente por uma maior proximidade com a Igreja. Inclusive, existem cenas dele sendo coroado, né, pelo Papa, então essa aliança fica cada vez mais forte. Ele vai ampliar essas relações de sucerania e vassalagem, fazendo inúmeras divisões territoriais. Consequentemente, todo o território que os francos conseguiram conquistar ao longo do tempo, devido a essa relação de sucerania e vassalagem crescendo, vai se fragmentando. Porque a gente tem que pensar que o sistema feudal, ele acaba fragmentando o poder, porque se cada senhor feudal tem autoridade, tem autonomia dentro do seu feudo, consequentemente esse poder vai se fragmentando, ok? E aí, aqui, para vocês terem uma ideia, esses territórios dos francos, né? Então, aqui hoje, por exemplo, é o que é a Península Ibérica, nós temos aqui França, a Alemanha. Então, é para vocês entenderem mais ou menos esse tamanho que o Império, por exemplo, o Império Carolíngio chegou. O Carlos Magno, por exemplo, isso aqui, o Carlos Magno, que está em amarelo, Carlos Magno assume e aí ele vai conquistando o que está em rosa. Então, observem o tamanho das conquistas e também aqui os estados da igreja que eu comentei com vocês, né, aqui na Itália. Então, essas conquistas até mesmo cede parte desses territórios para a igreja, dando mais poder ainda para a Igreja Católica. Bom, nós temos também as cruzadas bastante comentadas aí. O que é importante de entender, já caiu cruzadas no Enem, o que é importante de entender as cruzadas é que, primeiro, são inúmeras essas batalhas, parte de uma questão da igreja, uma questão religiosa, principalmente, né, de combater os inimigos do cristianismo, de recuperar a Terra Santa, aquela coisa toda, essa disputa aí com outras questões religiosas, mas tem que tomar cuidado porque as cruzadas têm um caráter político importante também. Então, as cruzadas também têm interesses territoriais, têm interesses políticos, interesses comerciais. Então, tem que tomar cuidado para não ficar preso ou presa a essa concepção religiosa. A igreja, não só a igreja, mas todos esses cavaleiros, esses nobres, e, enfim, todos que iam nessas cruzadas tinham outros interesses além das questões religiosas. Muitas das vezes, as questões religiosas eram as justificativas, a base, mas não necessariamente o todo. Combinado? E aqui a Baixa Idade Média é bastante comentada na prova também, porque lembra que eu falei que o sistema feudal é um sistema agrário, fechado, né? Uma estrutura mais fechada. Então, a partir do momento que esse sistema vai se abrindo, essa estrutura vai se quebrando. Consequentemente, nós temos aí uma crise desse sistema feudal. Só que olha só,
Se esse sistema fechado começa a se abrir, começa a vender mais, produzir mais e tudo mais, a gente nem tem essa concepção de crise, né? Porque a gente imagina crise como sendo não tendo dinheiro, não tendo produção, ou todo mundo morrendo de fome. Só que, na verdade, o auge do sistema feudal, dentro da Baixa Idade Média, também vai ocasionar a sua crise, justamente por isso, porque não funciona desse mesmo formato, já que com uma maior urbanização, maior comercialização, aquele sistema fechado agrário de estrutura vai deixar de existir. Então é claro que isso é ao longo do tempo, lembrando que a Idade Média são mais de 1000 anos, né? Então não vai ser do dia para a noite que essas estruturas todas se quebram, mas ao longo dos séculos, né, a partir do século X, né, Baixa Idade Média, é que isso vai acontecendo. Então, no século X, por exemplo, nós temos uma relativa estabilidade, inovações técnicas. Com essas inovações técnicas, maiores produções vão acontecendo, mais comércio, mais vida urbana. Uma coisa interessante de se lembrar é que a vida urbana, gente, o comércio, nunca deixou de existir, tá? Mas essas estruturas fechadas que existiam em parte da Europa, acabou ali em certas regiões tendo uma quantidade muito menor. Então essa relativa estabilidade, essas inovações, essas melhorias acabam voltando a ritmos comerciais e urbanos maiores, né? E aí nós temos no século XI o início das chamadas cruzadas, mais contatos comerciais, mais rotas comerciais, né? Tantos que muitos chamam de renascimento comercial, eu coloquei entre aspas aí, porque não é um renascimento de fato, que nunca tinha morrido, não é esse o caso, mas é importante a gente entender esse conceito, né, esse nome, por isso, porque a quantidade era muito menor, e aí ele acabou chamando de renascimento comercial. Maiores áreas de plantio, maior produção, mais gente nascendo, mais coisa para comer, mais gente nascendo, maior população. Então tudo isso vai acontecendo. E aí o acesso ao Mediterrâneo cada vez maior, questões comerciais, as cidades italianas ganhando destaque porque existiam inúmeras feiras, né? Vários comerciantes, artesãos, as corporações de ofício, a vida urbana ficando cada vez maior. E isso já apareceu de inúmeras formas na prova do Enem, principalmente com textos do Legoff, que é um grande medievalista, falando do surgimento de profissões, por exemplo, que antes não existiam ou que estavam aí em um menor número, ou o surgimento das cidades, ou justamente essa transformação. Tudo isso é bastante trabalhado em prova. E aí nós temos o século XII com a crise de fato, né? Problemas climáticos e ecológicos, mesmo porque a questão da produção derrubou inúmeras florestas, causou inúmeras questões ambientais, né? Inclusive, você pode trabalhar isso até mesmo em redação, se você quiser, né? O quanto mexer com a natureza causou inúmeros problemas nesse período da Baixa Idade Média. Então, vários problemas climáticos, ecológicos, consequentemente, produções caindo bastante, não conseguindo aí sustentar grandes populações. Várias mortes vão acontecer, fome vai acontecer. A peste negra, muito conhecida. Aqui no canal tem um vídeo só sobre a peste negra, que inclusive um vídeo junto com o Samuel Cunha. Se você conhece Samuel Cunha, professor de biologia maravilhoso, comenta aqui embaixo. A gente fez um vídeo sobre a peste negra, eu falei da história, ele falou da parte da biologia, da doença. É legal dar uma olhada nesse vídeo. E as rebeliões camponesas, né? Os servos vão ser bastante explorados, principalmente com esse número de mortes muito alta, muitas pessoas saindo desse sistema, dessa estrutura feudal, indo para as cidades, e aí muitos desses servos vão acabar tendo um trabalho dobrado, triplicado, quadruplicado, vão sofrer vários abusos, consequentemente várias rebeliões vão acontecer. Dessas rebeliões, muitas das vezes aparece o nome Jacquerie, mas Jacquerie é um nome em francês para a rebelião, né, de camponês. Não necessariamente todas vão se chamar Jacqueries, mas esse nome acabou pegando, né? E aí vários livros didáticos acabam trabalhando esse nome. Se aparecer na sua prova, saiba que são rebeliões camponesas devido a toda essa crise do sistema feudal. Você gostou desse resumão aí, dessa lembrança aí que você teve desse período da Idade Média? Se você quiser saber mais sobre esse período, quer revisar mais, pensar assim, Tati, eu queria ver mais sobre esse determinado assunto, tem vídeo de cruzadas, tem vídeo só sobre a igreja,
Tem vídeo só sobre os francos, tem um vídeo de eu corrigindo questões sobre Idade Média, eu vou deixar tudo linkado para você. Se você gostou, não se esquece de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo, e se você tá afim de ter esse material para você revisar até os últimos momentos da prova, 100 likes nesse vídeo, não tô pedindo muito. Se você compartilhar esse vídeo com seus amigos, nos grupos de estudos que você tem, provavelmente chega rapidinho nesses 100 likes, tá? Eu vou deixar tudo linkado aqui para vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Muito obrigada pela sua atenção. Um beijo e até a próxima!